Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar para vocês de Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Primeiro, eu quero começar dizendo que eu não tenho a pretensão de fazer uma análise acadêmica de Vigiar e Punir, até porque eu não tô qualificada para isso. Eu não sou socióloga, eu não sou filósofa, eu não estudo esse tema muito a fundo. Mas eu peguei Vigiar e Punir para ler e eu queria comentar um pouquinho para vocês quais foram as minhas impressões de leitura desse livro. O Michel Foucault ele escreveu esse livro em 1975, mas, por incrível que pareça, ele é um livro muito atual. A gente brinca um pouquinho dizendo que a realidade de 1984 é assustadora, mas muito mais assustadora é a realidade trazida por Vigiar e Punir, porque ela não é ficção, ela é real, né? Então, vou começar falando um pouquinho aqui do livro. O subtítulo, História da Violência nas Prisões, ele não é um subtítulo muito preciso, porque a análise de Foucault ela não se limita aqui à prisão. Foucault ele vai fazer aqui o que ele chama de genealogia do poder de punir. Genealogia em Foucault é você pegar um conceito, uma palavra, uma expressão e analisar como esse conceito evoluiu, se desenvolveu ao longo da história. Então, se você pega, por exemplo, o conceito de loucura, você vai ver que o conceito de loucura hoje é diferente do conceito de loucura que se tinha na Idade Média. Se você pega o conceito de sexualidade, você vai ver que ele muda desde a Idade Média até a Idade Moderna. Então, essa evolução do conceito é o que Foucault vai chamar de genealogia. E aqui, em Vigiar e Punir, ele faz uma genealogia do poder punitivo, desse poder do Estado de punir alguém pela prática de uma determinada conduta considerada criminosa. Então ele começa falando do poder de punir na era clássica, que é a técnica do suplício. Essa técnica do suplício, acho que ela já é bem famosa hoje em dia, porque ela é retratada em vários filmes. Então, é aquela técnica usada na Inquisição, em que você tentava obter a confissão de qualquer modo, em que a verdade era a prova irrefutável e maior, e em que existia todo um espetáculo público de exibição dessa condenação. Então você levantava cadafalsos, que são aqueles palcos de madeira, e você exibia a punição do condenado para toda a população, toda a sociedade, e isso era uma forma de aumentar, de reforçar, de justificar o poder punitivo do soberano. Então esse soberano, ele reinava através da crueldade. Então quanto mais cruel era a pena, mais poder ele tinha. Quanto mais medo ele infligia na população, então mais poderoso ele era. E aí Foucault vai dizer que no início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, esse suplício começa a entrar em decadência. Ele começa a ser muito criticado. A gente costuma dizer, a gente estuda muito, que os reformadores foram responsáveis por essa supressão do suplício. Esses reformadores, eles teriam a intenção de trazer penas que fossem mais humanas. Eles criticariam a crueldade das penas. Mas Foucault ele vai dizer que não é bem assim. Porque, na verdade, esse interesse era o interesse da burguesia. Para a burguesia que estava em ascensão, uma burguesia que estava vendo um aumento da produção, uma burguesia que estava vendo um aumento da população, os suplícios não eram tão interessantes porque eles eram penas pouco efetivas. Nessa época houve um grande aumento dos crimes patrimoniais. E para a burguesia era muito importante a proteção da propriedade. Então, para eles não era interessante uma exposição pública punitiva, se o interesse deles era que houvesse uma efetiva punição e repressão dos crimes de natureza patrimonial. Então, Foucault vai dizer que por trás dessa teoria de humanização das penas existia todo um discurso político e econômico sustentado pela burguesia. Curiosamente, os reformadores eles não queriam a pena de prisão. Eles achavam que a pena de prisão ela acabava aumentando a criminalidade. Que na verdade são as críticas que hoje a gente faz à prisão, né? Porque a prisão acaba sendo uma escola de criminosos, a prisão acaba deixando a família do criminoso na miséria, o que aumenta também a criminalidade, por outro lado.
A prisão, ela gera um grande número de reincidência, então todas essas críticas já eram feitas pelos reformadores, que não queriam a pena de prisão. Eles queriam outras espécies de penas. Curiosamente, uma das penas que eles defendiam era de trabalhos forçados em obras públicas, porque essa seria uma forma de fazer com que o criminoso retribuísse para a sociedade o mal que ele tinha causado pela violação do pacto social. E aqui entra as teorias contratualistas de Rousseau, de que existe um pacto social que você tem que respeitar. Então, quando você viola a lei, você viola também esse pacto. Obviamente, os reformadores não obtiveram sucesso e a pena de prisão hoje é a pena mais comum em todo o mundo. Foucault vai dizer também que existem alguns motivos pelos quais a pena de prisão acabou se tornando hoje a regra. E a explicação que ele dá para isso é a de que a pena de prisão ela não é simplesmente a prisão, é de que ela envolve toda uma técnica de poder, que é a técnica de poder disciplinar, que está permeada em toda a nossa sociedade. Então ele fala que, por exemplo, uma pessoa, ela não chegava na prisão sem todo um histórico de ter passado por outras instituições disciplinares semelhantes à prisão. Então, por exemplo, você tinha um orfanato, você tinha um exército, você tinha as escolas, você tinha a religião. Então já existia todo um caminho que a pessoa percorria, sendo submetido, sendo disciplinado, sendo treinado, sendo ressocializado, até que ela chegasse à prisão. Então ele vai falar que você derrubar a pena de prisão hoje é muito mais do que você derrubar simplesmente a pena de prisão. É você derrubar toda uma técnica de poder, de controle social que existe por trás da prisão, que está hoje em praticamente todas as nossas relações sociais. Um exemplo bem interessante, assim, eu estudei em escola católica, e quem estudou em escola católica deve lembrar disso, né? Pelo menos na minha escola era assim, os corredores eles eram divididos, aqui era a 7ª série, 6ª série, 5ª série, e quem estava de fora conseguia ver exatamente a movimentação dos 3 corredores, conseguia ver tudo que estava acontecendo. E os fiscais de sala, eles andavam carregando as chaves de todas as salas, e se você, por exemplo, chegasse atrasado, o portão central era fechado. Foucault vai dizer que tudo isso é uma técnica de arquitetura que reflete a mesma técnica que era usada nas prisões da época, ou nas fábricas, ou nos conventos, ou no exército. Então ele vai dizer que essa técnica de você fazer o controle através do olhar, através da arquitetura, através do medo, através da submissão, através das mínimas regras de controle do comportamento humano, elas permeiam toda a sociedade e são muito mais do que a pena de prisão em si. Daí porque a dificuldade de se encontrar alternativas à prisão, mesmo a gente sabendo que a pena de prisão ela tem muitos problemas e ela não vem funcionando muito bem na nossa sociedade. Aliás, não vem funcionando de forma alguma, porque os índices de reincidência só fazem aumentar. Então, é isso. Eu não vou ficar falando muito, né, do livro, porque acho que vai ficar chato o vídeo. É um livro acadêmico. Ele é um livro um pouco difícil de ser lido, eu tive um pouco de dificuldade, porque Foucault ele tem conceitos próprios, ele traça os próprios conceitos dele. Então, para você entender o que ele está falando, primeiro você precisa entender o conceito que ele traz. Então, assim, não é um livro fácil, mas é um livro que eu recomendo muito, porque mudou muito a minha forma de ver as coisas, de ver o mundo. O conceito de poder de Foucault, que é dissolvido em toda a sociedade, é um conceito que depois que você descobre, você percebe que ele é óbvio, que você não sabe por que você não pensou nisso antes. O trabalho de pesquisa que ele fez para compor esse livro aqui também é fabuloso. Depois de cada capítulo você tem as notas de todo o material que ele usou. Eu imagino que Foucault deva ter passado muito tempo nos registros, nas bibliotecas, para conseguir todo esse material. De processos da Idade Média, sabe? De plantas de conventos, de prisões, de instituições, de acampamentos de militares. Até aqui nesse livro tem algumas imagens pra gente acompanhar, tá vendo? Algumas imagens que Foucault também ele faz referência no livro. Essa prisão aqui, deixa eu pegar uma imagem boa dela. Tem uma aqui muito boa. Essa prisão aqui, vocês estão vendo, tem um preso aqui
Aqui tem um controle e aqui é a cela dele. Essa prisão aqui ele chama de panóptico, que a arquitetura ela foi desenvolvida por Bentham, Jeremy Bentham, um filósofo. Então a ideia seria que nesse centro aqui de controle, o guarda aqui ele poderia olhar todas as celas ao redor dele. Então isso economizaria muito em termos de vigilância e faria com que o preso se sentisse o tempo todo observado. Isso cria um grau de submissão muito grande dentro de uma prisão. Eu até selecionei um trechinho aqui para ler para vocês que eu achei muito bom, que é sobre a mídia. Eu achei interessante a visão de Foucault. Ele diz o seguinte: é função do noticiário policial que invade parte da imprensa e começa a ter seus próprios jornais, tornar aceitável o conjunto de controles judiciários e policiais que vigiam a sociedade. Conta dia a dia uma espécie de batalha interna contra um inimigo sem rosto. E também é importante o romance de crime, que começa a se desenvolver e assume um papel aparentemente contrário. Ele tem a função principalmente de mostrar que o delinquente pertence a um mundo inteiramente diverso do nosso, sem relação com a nossa existência cotidiana e familiar. Então ele vai dizer que a função do jornal aqui é importante porque ela justifica a existência dos mecanismos de controle. Quando você vê no jornal a quantidade de crimes que estão acontecendo, você automaticamente legitima o papel da polícia e da vigilância, o papel da punição. Então, essa é a função do jornal. E por outro lado, o romance policial, ele faz com que o criminoso ele seja uma figura diferente de você. Então faz com que você também aceite muito mais a punição que ele recebe. Então, em resumo, eu recomendo o livro. Eu acho que é mais fácil você ler esse livro se você já é da área de humanas, se você já estuda alguns desses temas que ele traz aqui. Mas, em geral, é um livro que eu dei 5 estrelas de olhos fechados. Mudou muito a minha visão de mundo e recomendo para todo mundo. Um beijo e tchau!